E aí, jovens, tudo certo? A Banca Fundatec, então, publicou a nominata do concurso público da SUSEP, certo? O avaliador, então, para as matérias de informática, para a matéria de informática, tanto para nível médio completo, quanto para superior, para quem vai fazer o técnico superior, né? Vai ser o Taylor Leonel Zimmermann. É o mesmo avaliador que fez a prova da PGE, Procuradoria Geral do Estado. Inclusive, o Taylor ele é funcionário público da PGE, né? Se for pesquisar o nomezinho dele, o Google vai sugerir aí o LinkedIn dele. Tu pode ter acesso ao currículo dele. Ok? Então, ele fez essa prova da PGE e também a prova da Brigada Militar, certo? Então, tanto para nível médio quanto para nível superior, serão as questões do Taylor. Ele fez essas duas provas. As duas provas em si não têm o mesmo conteúdo, né? São conteúdos diferentes, tanto para a PGE quanto para a Brigada, foram conteúdos distintos. Teve algumas semelhanças entre uma prova e outra, alguns conteúdos, tá? Então não são exatamente iguais. Eu vou resolver essas questões aqui, vou fazer um comentário, analisar a metodologia dele, né? É uma prova mais ou menos assim, no caso da SUSEP teremos 10 questões, né? É uma prova assim que vai ter tanto PGE quanto Brigada, era prova tipo, principalmente Brigada, prova de 5 questões com uma difícil praticamente, né? É uma prova que, se for levar em consideração, são questões interessantes, não são questões assim que vai entrar com recurso, que isso e aquilo, não são questões chatas, né? São questões fáceis, né? Se for comparar com outras provas, o Grupo Hospitalar Conceição, a Fundatec fez umas questões bem difíceis, não lembro o nome do avaliador lá, depois começou a criar umas questões bem interessantes também, né? As questões do Taylor não são tão difíceis, são questões legais, né? Mas não tem nada de complicado. Então a gente vai dar uma analisada nas questões aqui do Taylor, desse avaliador, começando com as questões da PGE, técnico administrativo, ok? Primeira questão fala sobre códigos maliciosos. Aqui a segurança da informação não está no edital da SUSEP. A questão seguinte é uma questão sobre Mozilla Firefox. Aqui vem uma diferença, que a Fundatec por muito tempo cobrava atalhos de teclados apenas para cargos de prefeitura, né? Concursos nível municipal, prefeitura, Câmara Municipal, né? Porque aqui a gente vê, né, o atalho de teclado, ele dá uma questão curta, né? E a metodologia da Fundatec não trazia questões curtas para nível estadual. Eram questões um pouco mais elaboradas. E isso, nas questões do Taylor, mudou. Ele faz umas questões curtinhas, né? Curta e grossa, bem estilo Fundatec. Essa questão diz o seguinte, então, no navegador Mozilla Firefox, os atalhos de teclado são utilizados para recarregar uma página. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Temos, então, o F5 e o Ctrl F5. Letra C é o gabarito da nossa questão. O F5, que é atualizar, né? E o Ctrl F5 é quando a gente não vai atualizar os dados, vamos atualizar sem utilizar os dados do navegador, né? Cookies e cache, a gente não faz uso disso. Então a gente atualiza sem esses dados, né? Lembrando que cookies são os dados lá do usuário, né? E a cache são os dados armazenados do site. Quando a gente carrega o F5, a página que vai se atualizar, ela utiliza esses dados no carregamento. E quando a gente utiliza Ctrl F5, não é utilizado então esses dados, ok? Então o gabarito da questão letra C de casa, questão da PGE. Eu recomendo, né? Essa prova da PGE, técnico administrativo, e a outra da Brigada estão disponíveis no site da Fundatec. Se tu quiser ir lá resolver e depois vir aqui assistir o vídeo, eu recomendo que tu tente fazer as provas sozinho, ok? Assinale a alternativa incorreta quanto às atividades de compactação. Isso aqui também não está no edital da SUSEP. Isso aqui trata-se de compactação de backup de arquivos. Isso estava bem explícito no conteúdo da PGE. Esse conteúdo também não está na SUSEP, mas a gente vai dar uma olhadinha, que é bem a metodologia da Fundatec. Então a gente vê que o Taylor seguiu um padrão da Fundatec que, desde quando eu me conheço por gente, a Fundatec cobra questões desse tipo, de colocar um pedaço de ícone, né? Colocar um pedacinho de janela, dar um zoom numa janela e perguntar sobre determinado ícone, o que aquele ícone faz. A figura abaixo apresenta LibreOffice Impress. O Impress ele é o software de criação de slides do LibreOffice, né? Concorrente do PowerPoint. Para iniciar a apresentação a partir do slide atual, pode-se utilizar o ícone indicado pela seta. Nesse caso aqui vai ser número 1. Né? O número 2 ele vai começar do início,
do primeiro slide e o número 1. Eu aposto já um tipo de questão desse aqui, pode ser para Excel ou para Word. Pode ser que o avaliador faça esse estilo de questão para um desses softwares, Excel ou Word. Ou também sobre os navegadores, é bem interessante também, a Fundatec, de uma forma bem geral, gosta de cobrar ícones de navegadores. O que mais é recorrente em prova é o Google Chrome e o Mozilla Firefox. Então, já que o Taylor está seguindo um pouco o padrão da Fundatec, pode ser que ele cobre esse tipo de questão aqui para a tua prova da SUSEP. Próxima, no aplicativo configurações do Windows, do Microsoft Windows 10, a visualização de especificações do computador e do sistema operacional, tá, como informações do processador, memória RAM e tal, pode ser encontrada acessando as opções. Aí tem uma questãozinha de lacuna. Ele está falando sobre as informações do computador, vai ser sistemas sobre, letra E, o gabarito dessa questão, que é isso aqui, ó. Menu iniciar, né, configurações do Windows 10, sistema e sobre. E aqui está as configurações, né, que a questão está pedindo, memória RAM, processador, entre outros. Bem básico. O que a banca pode cobrar, né? Já que ele fez uma questão sobre essa parte de sistema, pode ser que ele cobre mais alguma coisa que esteja aqui, energia e suspensão, armazenamento. O armazenamento tem um conceito bem interessante que pode virar questão, que é o sensor de armazenamento, né? O sensor de armazenamento pode liberar espaço automaticamente, livrando-se de arquivos, né? Esse sensor de armazenamento, quando está ativado, ele vai fazendo busca no computador e vai eliminando arquivos desnecessários. Dispositivos é um item bem interessante para revisar nos teus estudos aqui dentro das configurações. Personalização, aplicativos, né? Aplicativos, o conceito dos aplicativos e recursos para se fazer a desinstalação, né? Tem aquele conceito, podemos desinstalar um software do computador simplesmente apagando as pastas, vai estar errado. A forma mais correta de se fazer a desinstalação de um aplicativo, de um software do computador, é através aqui das configurações ou do painel de controle, mas o Windows 10 a banca está focando bastante nas configurações do Windows 10. E aplicativos padrão, que é onde o usuário pode escolher, por exemplo, o navegador padrão da web, né, qual arquivo vai abrir, um PDF. Explorador de arquivos, também recomendo que vocês deem uma revisada para os seus estudos aí da SUSEP, certo? Próxima prova é Brigada Militar, soldado nível 3. Primeira questão de informática, uma forma de localizar no Google Drive. Isso aqui não cai na prova da SUSEP, ok? No Mozilla Firefox é possível copiar ou salvar em formato de imagem. Vivemos, né, duas provas seguidas e ele colocou questões sobre o Mozilla Firefox. Então, há a possibilidade de ele repetir uma questão sobre o Mozilla Firefox ou há essa possibilidade do avaliador também se der conta. Não vou fazer 3, vou mudar o assunto um pouquinho para não criar um padrão, né? Pode ser isso. É possível copiar ou salvar em formato de imagem páginas completas ou partes visíveis de páginas da web. Esse recurso captura de tela é chamado de Firefox Screenshots. Analise as assertivas abaixo, verificando se podem ser utilizados para iniciar uma captura. Clicar com o botão direito, o gabarito aqui vai ser a letra C de casa, gabarito oficial, né? Esse 3 aqui ele está errado porque a gente viu na questão anterior, que o 3 ele é utilizado para atualizar a página, né? Então está correto 1 e 2, o screenshot do Mozilla Firefox, é isso aqui, ó. Aí ele vai ficar com esse pedaço assim, ó, sugerindo uma captura de tela para ESC, ou do Shift S e aparece o comando aqui também para fazer a captura. A gente vai posicionando, ele vai sugerindo onde que a gente quer, o pedaços, fazer uma captura aqui, certo? Salvar página completa, salvar área visual, ele vai dando. Essa então, é o screenshot da Mozilla Firefox. Fica ligado aqui no Mozilla Firefox e em outros navegadores os ícones. A Fundatec, de uma forma geral, gosta, e o Taylor pode trazer para nós, né, questões de segurança. Como, por exemplo, aqui, ó, o painel de proteção, temos aqui o íconezinho para informações do site, né? Quais ícones podem aparecer aqui? O cadeadinho quando está seguro, outros ícones aparecem quando não estão seguros. Demais ícones aqui da barra de ferramentas, né? Pode aparecer aqui para nós. E o menu, né? A gente tem esse menu aqui, temos mais ferramentas, temos configurações, é o que é mais recorrente. A Fundatec, ela também gosta de
bater bastante na tecla do conceito de navegação anônima no Google Chrome, navegação privativa, certo? O Taylor, o avaliador, pode trazer esse tipo de questão para nós também, seguindo o padrão da Fundatec. Entre as maneiras de desligar um computador, ó, a questão polêmica que teve aqui para a Brigada Militar. Entre as maneiras de desligar um computador que utiliza o Windows 10, existe uma que o consumo de energia é muito baixo e o computador é iniciado mais rapidamente, retornando para o ponto em que parou antes do desligamento. Esse estado está disponível em qualquer computador com Windows 10, é conhecido como suspensão, o gabarito aqui é a letra E. Muita gente queria entrar com um recurso, porque a questão fala entre as maneiras de desligar um computador. E essa maneira de suspensão, ela não desliga tudo, né? A própria questão está falando isso. Não cabe recurso se a própria questão fala isso, né? Ó, existe uma em que o consumo de energia é muito baixo, que o computador inicia mais rapidamente. Porque tem processador, memórias, eles não são desligados. Né? Ele está disponível aqui, ó, no iniciar. Ó, suspender. Certo? Então, ó, o computador permanece ligado, mas com baixo consumo de energia. Os aplicativos ficam abertos. Assim, quando o computador é ativado, você volta instantaneamente para o ponto em que estava. Por exemplo, eu estou com esse PDF aberto aqui. Se eu clicar em suspender e for ligar novamente, para ligar ele vai ligar mais rápido e vai estar tudo aberto de novo aqui. As pessoas criam recurso porque, dessa forma, o computador não desliga totalmente, né? Mas se for lá no painel, no suporte da Microsoft, a própria Microsoft coloca a suspensão como uma forma de desligamento de computador. Então, tanto que o avaliador utilizou essa página como justificativa para manter o gabarito. A assinale alternativa que apresenta o Excel aqui é o 2016, né, que pede na SUSEP, né, mas é o mesmo conceito. Essa parte de Excel ela é a mesma metodologia para ambas as versões. Tinha um tempo que a Fundatec colocava uma tabelinha com alguns valores e perguntava qual era o resultado. Recentemente, no ano de 2021 e agora 2022, ela vem mudando um pouco isso. Ela vai trazendo umas questões um pouco mais conceitual. A cenário alternativo que representa no Microsoft Excel 2013, o intervalo de células continua iniciando da coluna A na linha 1 e terminando na coluna G, linha 5. Esse é aquele conceito, né, então, de A1 até, né? Quando a gente tem um até, a gente tem os dois pontos, né? Aquele conceito dos dois pontos, do ponto e vírgula para determinar intervalos. G5. Estou utilizando o mouse aqui, a caligrafia está saindo uma beleza. Ó, é esse o gabarito. Então, A1 até G5. Inicia em A1 e termina em G5. Esse ponto e vírgula ele pega separadamente as células, né? A1 ponto e vírgula G5. Então, a banca ultimamente está pegando bastante esse tipo de questão assim com ponto e vírgula, com dois pontos. Ao invés de ela fazer uma questão assim, ela pode trazer uma questão de fórmula, perguntando a sintaxe de uma fórmula, né? E pode colocar essa questão de dois pontos e ponto e vírgula para confundir os candidatos. Tem que ficar muito atento a isso, né? O Taylor já trouxe essa pegadinha aqui para nós, ele pode trazer para ti também, para a SUSEP, esse conceito do intervalo com dois pontos e pegar ela separadamente com ponto e vírgula. Tipo de questão também que a Fundatec, o avaliador, pode trazer para nós. Questão de sintaxe, né? Como é que se escreve exatamente uma célula? Como é que se escreve, certo? Questão número 50, né, aqui da prova, no Word 2013, o recurso que permite copiar toda a formatação de um objeto e aplicá-la em outro local é chamado de pincel de formatação. Está disponível na guia página inicial também do Word 2016. O primeiro grupo mais à esquerda, o área de transferência. Ele vai aparecer. Então foi isso, jovens. Encerramos aqui a nossa análise das duas provas do avaliador Taylor, a prova da PGE e a prova da Brigada Militar, certo? A gente vê então que, não, de forma geral, não tem questões muito difíceis, certo? Sobre o Word aqui, eu recomendo que tu fique ligado nas guias página inicial, que é muito recorrente em concurso público da Fundatec, e a gente viu que o Taylor vem trazendo essa metodologia, esse padrão Fundatec, vem seguindo um pouco para as suas provas. Então fique ligado na guia página inicial, inserir layout, né, entre essas outras guias aqui, certo? São as principais. A gente viu que não são questões tão difíceis. Então vai cair uma ou duas questões
mais complicadinhas assim, que são aquelas questões para definir os primeiros colocados, né? Isso tem geralmente tem todas as matérias, né? Vai ter aquela questão que é a mais de quebra-cabeça, que a gente, como diz o ditado, é onde a gente separa, né, os agentes penitenciários das Coca-Cola, né? Para ver quais são os primeiros colocados, certo? Então ficamos por aqui com essa revisão. Não esqueçam de me seguir no Instagram, @prof.josuel, certo? Me segue, se tem alguma dúvida lá, pode mandar também no privado, certo, galera? Então, boa prova para quem for fazer aí a prova da SUSEP, tanto para agente penitenciário médio, superior, né? Boa prova para quem for fazer aí. Até mais e bons estudos.